Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Milton. Bom dia, Nadésia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Doutor Luiz Fernando Correia, que conversa conosco hoje sobre a polilaminina. Explique para nós, vamos começar explicando, o que é a polilaminina, que fica mais fácil a gente compreender essa história. Então, Milton, a polilaminina é uma proteína que naturalmente existe no nosso organismo. Ela funciona para a organização dos tecidos e estimula, entre outras coisas, o crescimento das células nervosas. Então, a ideia de utilização da polilaminina passa a ser a ideia de que você possa regenerar os neurônios após a lesão da medula espinhal, que é um quadro dramático e com consequências muitas vezes definitivas. Por que nós estamos falando disso? Estamos falando disso porque no fim de semana um paciente recebeu uma injeção dessa substância por ordem judicial no Espírito Santo, e existem outros 3 casos na justiça cobrando isso. O problema é que a polilaminina ainda não é um medicamento de verdade, vamos dizer assim, né? É uma substância que continua sendo estudada, ela vem estudada desde os anos 2000, início dos anos 2000, por pesquisadores brasileiros. Aliás, uma pesquisadora brasileira, a professora Tatiana, da UFRJ, fez estudos com ratinhos. Nesse estudo, a polilaminina mostrou que podia estar ligada à recuperação da função, redução da inflamação no local do traumatismo, e isso aí é o que dá a base, ou seja, a palavra é complexa, mas é a plausibilidade biológica, ou seja, pode ser que funcione, mas, gente, resultado em animal não é prova de eficácia de nada em humanos, isso tem que ficar muito claro sempre. Depois foi feito um estudo pequeno com cães, com lesão medular crônica, em apenas 6 animais. Houve a melhora da marcha em alguns casos, mas existe um ponto crítico. Nesse caso, foi usada a polilaminina com outras coisas, outras substâncias. Então, afinal de contas, o que funcionou? Foi uma coisa ou foi a outra? Então é o seguinte, é um passo interessante, mas ainda não resolve a questão da eficácia. E é aqui que a gente tem que ter cuidado. O principal estudo em humanos até agora foi um estudo piloto, com 8 pacientes, sem um grupo controle, ou seja, sem um grupo que não tenha recebido a polilaminina, sem cegamento, ou seja, obviamente o pesquisador sabia quem estava recebendo, quem estava revisando o trabalho sabia quem recebeu o medicamento, e não foi publicado ainda numa revista científica com revisão por pares, somente como pré-print, aquela apresentação para os outros cientistas entenderem o que está acontecendo. E no registro oficial desse ensaio clínico brasileiro, 6 dos 8 pacientes melhoraram, é verdade. Agora, 2 pacientes morreram precocemente, e aí o desenho do estudo foi mudado, passando de um estudo que seria randomizado, ou seja, comparando dois grupos de pacientes diferentes, para um estudo onde todo mundo sabia o que estava acontecendo. Então, isso mostra um problema. Não é possível afirmar que a polilaminina seja eficaz. A gente não consegue, com um número muito pequeno de casos, Milton, separar o efeito da substância de uma consequência que poderia acontecer por conta da cirurgia que foi bem feita, de reabilitação intensiva dos pacientes, de uma recuperação espontânea, porque a gente sabe que existe um edema, um inchaço muito grande na região do trauma nos primeiros dias, e a gente ainda aplicou só em 8 pacientes, então não se tem nem segurança em larga escala. Então, se a gente for analisar esses dados à luz das evidências, a medicina e a prática baseada em evidências, essa evidência é considerada muito, muito baixa. Então, a polilaminina deve ser vista como uma hipótese promissora em fase experimental, que precisa urgentemente de ensaios clínicos controlados com o maior número de pacientes e feitos em vários lugares do mundo, idealmente. Porque, gente, a gente está falando de lesão medular. É um momento dramático na vida de quem passa por isso, pela família que está vivendo isso. Agora, esperança não pode substituir evidência científica, gente. E ficar divulgando o resultado preliminar como se fosse cura só vai gerar expectativa que pode ser irreal e vai causar mais sofrimento ainda a essas pacientes e essas famílias. Então é o seguinte, a ciência tem um método, tem cautela, tem transparência, e é isso que protege o paciente. Então, o risco de um país como o nosso, que já viveu
O caos que foi, vocês vão lembrar da fosfocoisa, né, da tal da fosfoetanolamina, que não era nada e acabou não sendo nada mesmo, mas que o Brasil acabou vivendo uma grande confusão com legisladores se metendo na história. Gastamos milhões de reais para provar que a gente sabia o que não funcionava mesmo. Então, gente, deixa a ciência funcionar, que a ciência busca respostas. Eu entendo toda a angústia de uma vítima de um acidente desse de sua família, mas o judiciário, lamento muito, não tem nada a ver com isso. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando, e um bom dia. Bom dia para você, Milton, Nadédia, todos os ouvintes. Bom dia.